Então, vamos lá. A questão dos acidentes, que são algo que nós não temos como prever, né? Por isso que é um acidente, independe da nossa vontade. Esses acidentes, eles podem trazer como consequência não só uma lesão física, né, corpórea, mas também pode trazer, por exemplo, uma lesão mental. Uma lesão que vai ficar uma sequela para sempre, como, por exemplo, uma lesão de trauma craniano, que traz como sequela, né, a perda de cognição, tá? Pode acontecer? Sim, isso pode acontecer, tá? É algo que nós não estamos livres. Porém, quando a gente fala de atenção primária, qual é a questão? Eu identificar riscos, algo que pode ocasionar um acidente e tentar evitar ou reduzir esses riscos, tá? Nós sabemos que na questão da infância é uma faixa etária bastante acometida por acidentes, tá? De diversas naturezas. A gente tem vários acidentes acontecendo com crianças e nós precisamos orientar como minimizar esse risco, como reduzir esse risco, onde estão os maiores riscos, em que locais a gente verifica que existem maiores riscos para as crianças, tá? E algumas coisas, até mesmo a orientação dos pais, ela é extremamente importante, por quê? Não só para acidentes. Quando a gente fala da questão da infância, em algumas faixas etárias, não adianta que eu faça orientação diretamente à criança, tá? Em outras faixas etárias, eu já até consigo orientar diretamente essa criança para que ela tenha atitudes de preservação, para que elas tomem algumas providências, né? Então, sim, é possível? É possível, tá? Nós podemos fazer isso. Porém, vai depender da faixa etária de crianças que eu estou trabalhando, né? Um bebê, por exemplo, quem tem que ser orientado? Os pais. Não adianta eu orientar o bebê, porque ele não vai saber o que fazer. Uma criança de 3, 4 anos, algumas orientações, alguns alertas, ela já consegue entender, tá? E conforme a faixa etária vai avançando, eu consigo fazer, sim, orientações às próprias crianças. Então, se a gente pegar crianças numa faixa etária de 7, 8 anos, sim, as orientações podem ser feitas a essas crianças. É claro que os pais também precisam estar orientados, né? Precisam saber dos riscos e como prevenir isso. Mas eu já posso algumas coisas inserir diretamente para a criança, para que ela consiga perceber alguns riscos e possa evitá-los, ok? Então, os acidentes com crianças, eles são de várias ordens. E quando a gente fala na questão de acidente, não apenas acidente, mas questões também de violência, né? Nós vimos quando nós estudamos toda a parte, né, do desafio do SUS em relação à saúde da criança e do adolescente, uma das questões sempre colocadas é a questão da violência, né? Existe um número muito grande de violência às crianças, né? E nós precisamos orientar os indivíduos, inclusive, a como fazer as denúncias, como levar isso às autoridades responsáveis, quem procurar, que órgão pode nos ajudar em relação a violências infantis. Isso é importante, faz parte, né? Claro que quem acaba trabalhando muito mais com a parte da violência infantil é o pessoal do serviço social, assistentes sociais, a parte da psicologia acaba tendo um contato mais próximo do que o nosso, né? Como fisioterapeutas. Nós teremos alguns contatos? Sim, nós teremos alguns contatos em alguns momentos profissionais da nossa vida. Nós teremos alguns contatos em relação à violência infantil, principalmente nas questões em que existe uma sequela, uma consequência física em que essa criança precisará de reabilitação. A gente sai um pouquinho do âmbito de atenção primária, né? A gente entra já na atenção secundária,
Porém, é a fase em que nós mais temos, né? Na questão preventiva, quem tem um envolvimento maior nessa questão de violência é o serviço social, tá? Só um pouquinho, deixa eu admitir aqui. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em casa, quantas coisas eu tenho que podem levar a criança a se acidentar, né? Substâncias químicas, tomadas, milhares de coisas podem acontecer para levar a um acidente infantil, tá? E algumas coisas são muito específicas da nossa área. Exemplo, o que a gente pode, né, sempre orientar aos pais? Quando eu tenho crianças que fazem tratamento, muitas vezes de fisioterapia, e que a gente tem a questão, por exemplo, do refluxo, muitas crianças broncoaspiram por conta do mau posicionamento, porque tem refluxo, e muitas vezes os pais desconhecem a questão simples de posicionar num decúbito mais elevado. Tá? Crianças ainda morrem por asfixia por broncoaspiração. É um acidente simples de prevenção? É simples de prevenção, porém é aquilo. É preciso estar atento sempre, né? Principalmente com os menores, que não tem a questão ainda da verbalização, que se acontecer e tiver lá no bercinho, em decúbito, que a gente chama de decúbito zero, sem a cabeceirinha do leito elevada, sem o travesseirinho mais alto, ele pode aspirar esse líquido para o pulmão, ele pode se asfixiar, tá? Então, podem sim acontecer, inclusive, óbitos por conta disso, e que poderia ter sido prevenido se a mãe e o pai tivessem sido alertados que a posição mais elevada já auxiliaria. Elevada e de preferência em decúbito lateral. Por quê? Você evita, caso a criança apresente vômito, você evita que isso vá para dentro do pulmão. É óbvio que quando o neném está maiorzinho, não tenho condições de deixar ele o tempo inteiro de decúbito lateral, por quê? Ah, mas eu coloquei uma almofada. Mas ele vai começando a ficar mais pesado, ele aprende a rolar, ele vai rolar para cima da almofada e ele vai se movimentar para o lado que ele quiser, né? Então, a elevação já fica mais difícil. Por exemplo, se eu tenho um travesseiro anti-refluxo ou até mesmo colchão anti-refluxo, que é mais elevado na parte da cabeceira, ou seja, a criança já não consegue tirar isso do lugar e a gente já tem uma redução de risco, tá? Quando eu digo redução de risco, gente, nós precisamos entender que não vai ter nunca, para nada, risco zero, né? Risco zero não existe, tá? Eu não tenho risco zero. A gente tem N coisas que trazem risco, eu consigo minimizar, mas não necessariamente eu vou deixar em zero o risco de acidente, tá? Porém, é óbvio que eu consigo reduzir muito a probabilidade desse acidente com algumas precauções. Então, por exemplo, uma das questões extremamente importantes que acontecem é a questão de afogamento. Vocês podem falar assim, Ana, você é doida, imagina afogar a criança. Sim. Sabe onde? Banho. Coisa que você fala assim, não é possível, não, se você afogou na piscina, ok, mas tomando banho, sim, na banheira. Tá? Muitas crianças gostam de ficar, lógico, é uma delícia, o bebezinho adora ficar na banheira brincando. E muitas vezes, em questão de segundos, que a mãe fala assim, eu vou deixar ele sentadinho aqui brincando na água e vou abaixar lá no armarinho do banheiro para pegar o sabonete que eu esqueci. Às vezes é tempo suficiente dessa criança escorregar, aspirar essa água para dentro do pulmãozinho. Dependendo da idade dessa criança, essa criança pode ter uma complicação seríssima ou até morrer.
Fala assim, nossa, isso é um exagero, é a novela mexicana. Não, não é, tá? Tanto que, estatisticamente, a gente tem que um dos grandes afogamentos acontecem em banheiras, tá? Então, é preciso ter cuidado. A criança, no momento do banho, eu posso deixar a criança brincando? Posso, desde que ela esteja sob minha vigilância. O tempo inteiro de atividades com água, mesmo, eu vou levar na piscina, vou colocar boia, mesmo com boia, a criança tem que estar monitorada. Ela não pode, você não pode colocar a boia e falar assim, agora eu vou ficar sossegada, vou dormir na beira da piscina e deixo o bebezinho lá. Não, tá? Não posso fazer isso. Então, na verdade, dentro de qualquer tipo de atividade aquática, inclusive quando nós trabalhamos estimulação precoce em faço a hidroterapia fazendo estimulação precoce, posso fazer perfeito, mas tem que estar sob vigilância, tá? Não posso deixar de maneira nenhuma sozinho, nem com boia, nem com flutuador, nada, tá? Posso fazer todas as atividades aquáticas desde que ele esteja em constante vigilância de um adulto, tá? Isso é extremamente importante. Mas e se acontecer? Tá? Toda vez que eu faço, que eu falo sobre acidente infantil, eu acho importante retomar algumas coisas de primeiros socorros. Tá? Por quê? A gente precisa relembrar. O que eu faço? Mas e se acontecer? Tá, eu virei 2 segundos e a criança caiu e engoliu água e o que eu faço? E teve um processo de afogamento, por exemplo, tá? Estava brincando, criança de 2 anos, brincando em volta da piscina, ninguém percebeu, caiu na água. O que vai fazer? Vai retirá-la da água o mais rápido que for possível. Sempre em primeiros socorros, a gente toma muito cuidado com as regiões de cervical, tá? Cabeça e pescoço, para eu evitar uma lesão. Não sei se essa criança, como que ela caiu, de que jeito que caiu, se é que bateu a cabeça antes de cair. Num primeiro momento, às vezes a gente não sabe, tá? E se acontecer, retiro da água com todo o cuidado do universo. Se a criança continuar respirando, tá bem, chorou, eu vou levar para o pronto atendimento mesmo assim, para que ela seja avaliada, para verificar a possibilidade de broncoaspiração de água clorada da piscina, por exemplo, tá? Se não está respirando, manobra de ressuscitação imediatamente, tá? Precisa fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Vocês lembram da manobra infantil? Sim. Perfeito. Geralmente se é bebezinho 2 dedos, né? Uma criança maior pode ser feita até com a mão completa, mas uma única mão, não as 2 mãos como a gente faz no adulto, tá? Os menores, 2 dedinhos em cima da região external, né? Lembrando que a gente precisa fazer o deslocamento do externo, tá? A massagem cardíaca só é efetiva quando eu faço o deslocamento do osso externo. Tá? Se eu não fizer esse deslocamento, eu não tenho efetividade dela. Porque, na verdade, quando a gente faz isso, a manobra manual é quem vai estar mantendo o fluxo sanguíneo como se fosse o coração batendo, tá? É óbvio que eu não vou ter a mesma eficiência de 100% como se fosse o coração da criança batendo, óbvio que não. Mas, se a gente não tem a respiração e tem uma parada cardiorrespiratória associada, a gente vai fazer a manobra para manter pelo menos o fluxo mínimo de sangue, evitando assim, principalmente, as sequelas de sistema nervoso central, que são causadas pelas baixas oxigenações, tá? Quando eu faço queda de oxigenação muito importante, eu posso fazer uma lesão de sistema nervoso central, tá? Outro acidente extremamente comum
com crianças é a questão de atropelamentos. Tá? Isso também pode ser evitado através de vigilância importante de um adulto. Tá? As questões de cuidados com portões trancados, não esquecer, portas abertas que deem diretamente para a rua, porque a criança, ela não vai ter a noção de que assim, se eu entrar na frente desse carro eu posso me machucar. Não, a bola caiu no meio da rua, ela vai ir atrás da bola sem nem olhar de lado muitas vezes, tá? Então é preciso tomar bastante cuidado com a questão de que manter essa criança em segurança, tá? Com portões fechados, se necessidade, a questão de grades, e isso, por exemplo, a gente fala na questão de quedas dentro de apartamentos, né? Ter as redes de proteção, porque as crianças muitas vezes se acidentam caindo de andares superiores, tá? Porque não tem uma tela de proteção, ok? Então, é importante que a gente tenha esse condicionamento. Se acontecer, resgate tem que ser chamado imediatamente, tá? Tente não movimentar a criança, mesmo que ela pareça muito bem, não remova do lugar, não retire da posição até que a equipe especializada chegue. Tá? É a equipe especializada que tem todo o aparato para fazer esse primeiro socorro sem nenhum tipo de risco de lesão mais importante para essa criança, certo? Aspiração de corpo estranho. Isso é muito comum. Geralmente, quando um objeto é aspirado, ou através da boca ou através das narinas, atingindo traqueia e brônquios. Ou seja, este corpo estranho foi direcionado para a área respiratória dessa criança. Dependendo do tamanho do objeto, ele pode fazer parar completamente o fluxo de ar para essa criança, tá? Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa entender que brinquedinhos pequenos, tá? Travesseirinhos, almofadas, aqueles que tem aqueles floquinhos, que hoje em dia acho que já nem tem mais, né? Isso aqui era muito comum antes. Aqueles flocos de espuma, tá? Que a criança pode, com o dedinho, furar a almofada e colocar um pedacinho daquela espuma no nariz ou na boca e fazer a retenção de fluxo de ar para o fluxo de ar, de entrada de ar, tá? Brinquedos com pecinhas pequenas, tá? Ou partes que sejam muito fáceis de quebrar e que ela possa colocar parte do brinquedo na boca, tá? Grão de feijão, isso aqui é super sério, tá? Porque o grão incha no contato com a mucosa úmida, tá? E quando eu tenho o inchaço do grão, isso pode levar a uma parada de respiração, tá? E cuidado com a questão também na hora que vai dar a mamadeira, se a criança já mama, às vezes o furo da mamadeira é muito grande e ela pode broncoaspirar o próprio alimento, tá? Fazer essa aspiração do próprio alimento. Se acontecer, manobra de desengasgo, tá? Nunca vai ficar passando a mão dentro da boca ou do nariz da criança se eu não estou enxergando o corpo estranho, tá? Geralmente a gente utiliza o quê? Bebês. A gente vai colocar de barriga para baixo e vai dar uns tapinhas nas costas para fazer com que haja a expulsão do objeto. Crianças maiores, a gente faz do mesmo jeito que a gente faz com o adulto, a manobra de Heimlich, que é aquela em que a gente coloca as mãos bem em cima da região epigástrica, bem aqui na boca do estômago, e faço a manobra de puxar para dentro e para cima, para que eu favoreça a saída desse objeto, tá? Deixa eu fazer as admissões aqui. Então,
No caso de pequenos, a gente faz isso aqui, põe com a cabeça mais baixa, que é a região do corpo, e faz esses pequenos golpezinhos com a região tenar e hipotenar nas costas, tá? Caso não saia, vira, geralmente são 5 manobras aqui, não deu certo, virou, mais 5 aqui, tá? Com a cabeça inclinadinha para baixo. E se for maior, aqui, ó. Não precisa pendurar como tá na figura, tá? Mas a gente faz a manobra de Heimlich para tentar expulsar o corpo estranho, tá? Se ingeriu alguma coisa, seja objeto, seja botão, seja moeda, e isso também pode impactar tanto na parte respiratória, como pode ficar feito travamento ali entre a laringe, né, e a glote, tá? Então, tudo é muito perigoso. Dependendo do que, ó, se for agulha, se for pérfuro cortante, você ainda pode fazer uma hemorragia nessa área, inclusive fazendo com que haja liberação de produto tóxico, por exemplo, se for uma bateria ou uma pilha, tá? Dependendo do que for, se isso for diretamente para o pulmão, algumas vezes não é possível fazer a retirada, tá? É preciso fazer essa retirada via broncoscopia. Então, é levar para o hospital mesmo para retirar, tá? Principalmente se não conseguir enxergar. Qual é a prevenção, tanto da aspiração quanto da ingestão para esses corpos estranhos? Evitar deixar esses objetos ao alcance dessas crianças, tá? Não pode ficar pecinha pequena, não pode ficar aqueles legos que são minúsculos, que montam aqueles bonequinhos pequenininhos, aquelas bonequinhas polis, que são minúsculas, também não pode, dependendo da idade da criança, não pode brincar com esse tipo de brinquedo, tá? Por isso que todo brinquedo vem com especificação de idade. Que idade eu posso propor, que idade pode fazer, pode utilizar para fazer ou para utilizar aquele tipo de brinquedo, certo? Ingestão de substância tóxica, principalmente produtos de limpeza. É muito comum aqui no Brasil a gente ter vendas de produtos de limpeza nesses carros que passam nas ruas e eles acoplam isso em garrafas PETs, em garrafas parecidíssimas com refrigerante. Às vezes até a substância que é colocada ali, dependendo do que é, tem a coloração de refrigerante, tá? A criança não consegue identificar isso. A gente precisa manter isso ou num local fechado, em que a criança não tem acesso, ou em lugares mais altos, tá? Depois que utiliza esses produtos, quem tem criança pequena precisa lembrar de fazer o rapa, que eu brinco. Passa e vê se não esqueceu nada lá pelo meio do caminho, para que essas crianças não tenham esse tipo de problema, tá? Então, é importante que isso aconteça. A gente sempre tem que estar atento a essas coisas. Se acontecer, se mesmo com todas as precauções isso acontecer, pronto-socorro, tá? Não pode provocar vômito, não pode ficar dando nada para essa criança ingerir, dando leite, dando coisas para beber, nada disso, tá? Que não vai resolver, não vai adiantar, tá? E a gente sabe que isso é importante que não se faça, tá? Penetração de corpo estranho. Um dos locais mais comuns com crianças são os olhos, tá? Principalmente a questão de areia, criança brincando no parquinho, joga areia um no outro, às vezes na areia do parque tem alguma coisinha plástica, tá? Que pode fazer um ferimento, principalmente na córnea, tá? Se apresentar só uma vermelhidão, mas que você não perceba, né, que não feriu nem nada, só irritou a mucosa ocular, você pode lavar com bastante soro fisiológico e percebendo que não teve melhora, encaminha para um serviço especializado. Vai para o médico para ver como é que tá,
tá? Se tem sinal de ferimento, se sangrou ou qualquer dúvida, deixa uma gazezinha molhada com soro, põe um curativinho para fechar e leva imediatamente para o especialista para verificar, tá? Existem estatísticas que mostram que grande parte das cegueiras em crianças acontece por acidente que poderia ter sido evitado. Tá? Geralmente porque jogou um brinquedo e bateu dentro do olho e machucou, tá? Ou areia, que atinge o olho do coleguinha que está perto na brincadeira. Tá? Colocação de corpo estranho dentro do canal auditivo. Tá? Se eu estiver visualizando isso, eu posso, estiver próximo aqui da saída e eu enxergue o objeto, eu posso tentar tirar com uma pinça. Geralmente com criança não dá, gente. Porque eles não param quietos. E principalmente em casa, com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia. Não vai ficar. Tá? Eu sempre sugiro o quê? Se acontecer em casa, se acontecer com vocês, leva essa criança para o hospital. É a melhor forma de fazer, tá? Lá existem todos os equipamentos específicos, vai poder fazer o acionamento disso de maneira mais tranquila, né? Pode fazer uma xilocaínazinha, o médico sabe como fazer isso e eu tenho o menor risco de fazer qualquer tipo de lesão, tá? A mesma coisa em relação ao nariz, se a criança coloca algum objeto pequenininho no nariz, tá? É importante, se eu conseguir retirar sem fazer grande esforço, tudo bem, se não leva para um serviço especializado para evitar, tá bom? Garganta, nem pensar de enfiar o dedo na garganta da criança para tirar, tá? Por quê? Porque isso pode fazer com que o objeto adentre ainda mais, sendo empurrado principalmente para a região de via aérea. Impactando em via aérea, eu posso ter uma parada cardiorrespiratória por uma causa que seria completamente evitável, tá? Que não precisaria chegar a esse ponto, tá bom? Cuidados com tomadas. Muito comum, criança muito pequena, colocar um brinquedinho dentro da tomada e levar um choque, tá? Geralmente o que a gente orienta é desligar a chave geral para que isso evite, né? Ou o quê? Que é melhor ainda, colocar os protetores, tá? Protetores de tomada para evitar esse tipo de situação, tá bom? Choque elétrico pode levar a uma parada cardiorrespiratória, ok? Então, são algumas coisas básicas que dentro de uma casa a gente tem esse tipo de situação acontecendo e que facilmente pode ser evitada, tá? Então, é importante que a gente faça a prevenção. Depois que aconteceu, aí eu tenho que tomar as medidas de socorro, tá? Mas o ideal é que eu não precise tomar essas medidas de socorro e que eu faça imediatamente a prevenção. Tudo bem, gente? Sim. Sim. Perfeito. Então, ótimo. Ó, toda vez que eu tenho um choque elétrico, eu tenho uma porta de entrada, que é por onde a energia entra, e eu tenho uma porta de saída, que é por onde essa energia sai, né? Numa outra parte corpórea, geralmente. Choques, principalmente quando são de redes elétricas de alta tensão, eu tenho riscos maiores de queimadura, tá? Se houver queimadura no local, eu vou simplesmente resfriar essa parte queimada com água fria, tá? Ou com uma compressa que eu coloco, ou com água corrente, tá? Não é para ficar passando nenhum tipo de produto em cima de queimadura, tá? Queimaduras mais graves precisam ter o socorro especializado, ok? Tudo bem? Sim. Ótimo. Sim. Deixa eu abrir aqui um outro documento, que agora eu vou conversar com vocês a respeito da proposta de trabalho como nota
para compor também a nota de vocês, que é o que nós tínhamos combinado. Lembra para essa semana? Deixa eu só abrir aqui. Então, ó, vamos lá, prestem atenção. Nós temos atualmente, dentro da questão de prevenção, tá? Atenção primária, prevenção primária, em relação ao Covid, nós temos já, ó, isso aqui é uma cartilha, é um e-book, na verdade, tá? Que foi feito pelo Hospital das Clínicas, pela Faculdade de Medicina da USP, a respeito de cuidados em relação ao Covid-19. Eu acho que a gente não poderia, dentro da nossa disciplina, que é uma disciplina extremamente voltada para a questão de prevenção e orientação, deixar de falar disso, tá? Só que a proposta vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque isso aqui nós já temos, ó, aos milhares, dicas, cuidados para enfrentar a pandemia. Então, assim, ó, o que aconteceu, o que mudou na vida de todos nós em relação a isso, né? Então, o que é o coronavírus, como ele é transmitido, os principais sinais e sintomas, o que uma pessoa com sintomas tem que fazer, se tem tratamento, como que a gente se protege, ó. É uma cartilhinha bem bonitinha, tá? Que fala, inclusive, das fake news, tá? Então, ó, é um guia, tá? Como que é transmitido, para que foi feito isso? Para uma população leiga, tá? Então, a gente tem este tipo de material voltado para a população leiga. É isso que a gente precisa entender. A proposta do trabalho de vocês também é para que seja feito para uma população leiga, tá bom? Ó, se tem tratamento ou não, é bastante ilustrativo, ó. Coisas rápidas que a pessoa possa visualizar, entender rapidamente o que ela precisa fazer, tá? Cuidados na hora que vai ao supermercado. Todas as questões de cuidados. Quais são as perguntas que as pessoas mais têm, né? Que tem mais dúvidas e eles acabaram colocando aí nessa cartilha. A questão, ó, de verificar e checar as fontes para ver se a notícia é correta e tudo mais, tá? Por que que eu mostrei esse material para vocês? Vocês vão ter uma infinidade de materiais didáticos como esse na internet, tá? Qual é a proposta, então, do nosso trabalho que vocês farão para enviar para mim, valendo a nota de participação, né, do segundo bimestre de vocês? Montar uma cartilha, tá? Um material de orientação a respeito do coronavírus. Porém, esse material deve ser voltado para crianças, tá? Eu tenho menor quantidade de coisas voltados ao público infantil.
Então, o que eu quero que vocês façam? Tentem fazer materiais que sejam lúdicos. Ana, que forma que eu vou apresentar? A forma que você vai apresentar, você vai escolher, tá? O material precisa conter, ó, informações a respeito da doença, tá? E as formas de prevenção. Então, para criança, olha, hora que for brincar, não pode pôr a mão na boca. Só que se vocês fizerem isso só com texto e figura, pode ser que fique cansativo. Ana, eu posso fazer isso através de, dentro dessa cartilha, elaborar um jogo para essa criança entender? A criatividade é de vocês, tá? Não tem problema nenhum a forma que vocês vão fazer isso, tá? Então, sim, pode fazer através de jogo, pode, não tem problema nenhum, tá? O que eu quero formatado ao final de tudo isso, que vocês tenham ao final um panfleto, uma cartilinha de orientação, tá? Para crianças, ok? Em que formas que eu vou aceitar esse documento? PowerPoint. Pode ser, mas eu quero fazer no Word, Ana. Pode? Pode, tá? Então, PowerPoint e Word, que são fáceis, o meu computador vai abrir, que ele é idoso, nem sempre eu tenho todos os programas, pode ser que vocês tenham programas melhores do que esses, tá? Porém, eu vou pedir para que vocês elaborem no Word ou no PowerPoint. Aí fica a critério de vocês como que é melhor, ok? Como é que vocês vão me entregar isso? Pelo e-mail, tá? Eu vou depois deixar tudo isso descrito também no portal, só que eu acho importante esse contato com a gente presencialmente para que vocês possam tirar as dúvidas a respeito, tá? Quando a gente está dentro da questão presencial, é mais fácil eu falar para vocês, olha, faz desse jeito ou faz daquele jeito, né? Se vocês têm dúvida, vocês vão me perguntando ali durante a aula. Então, é importante esse nosso contato em relação à parte presencial para que vocês entendam como é que vocês vão fazer. Porque depois eu deixo isso lá escrito, aí às vezes não entende, fica alguma dúvida. Então, eu peço para que vocês aproveitem para tirar as dúvidas, tá? Para que não fique nada que vocês... e agora eu não sei fazer. Eu vou deixar depois a atividade descrita lá no portal, tá? Como eu sempre posto lá na unidade 1.1, vai estar toda a descrição da atividade para vocês, isso não tem problema. Mas eu quero que vocês aproveitem esse momento que a gente está em aula presencial, online, que vocês tirem as dúvidas a respeito do que vocês quiserem agora, tá bom? Então, vocês vão formatar essa cartilinha a respeito do Covid-19 para o público infantil, ok? Pode ser feito no Word, pode ser feito no PowerPoint. Como é um pouco mais trabalhoso, para que vocês consigam elaborar, deixa eu só olhar o calendário de provas aqui de vocês. Ó, as provas de vocês é na semana do dia 15 ao dia 19, certo? Então, vocês terão até o dia 10 de junho para me enviar essa atividade, combinado? Eu acho que é um tempo que vocês conseguem elaborar bem essa atividade, sem nenhum problema, ok? E aí a gente consegue, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente consegue dirimir essas dúvidas ainda em próximas aulas. Tudo bem? Sim, Pro. Dúvidas em relação à atividade? Não.
Vocês vão enviar para mim por e-mail, tá? Sempre lembrando que precisa ter identificação, nome, RA de vocês, tá? Já coloca tanto no trabalho quanto no assunto lá do e-mail, precisa estar identificado, porque é para facilitar eu encontrar dentro da minha caixa de mensagem. Combinado? Combinado, Pro. Então, perfeito. Alguma dúvida em relação à atividade? Para mim, Pro, é em grupo? Não, é individual. Tá bom. Tá bom? Cada um vai fazer a sua da maneira que achar mais adequado, tá? Vocês podem buscar, lógico que vão buscar material na internet e tudo mais, tá? Façam com carinho, porque eu também vou corrigir com carinho, mas eu vou olhar, tá? Então, assim, copiar e colar de internet material que já tá pronto e achar que vai ficar com a nota máxima, esquece. Tá? Porque esse material vai ser analisado. É óbvio que vocês vão precisar de imagens, vocês vão precisar de coisas. É claro que a gente busca isso na internet, tá? Porém, eu quero que vocês criem um material de vocês. Sempre imaginem isso. Imaginem que vocês foram contratados para trabalhar num sistema público de saúde e que trabalham com a questão das crianças. Então, eu preciso elaborar esse material, né? Óbvio que eu vou buscar todas as questões, eu vou procurar na internet questões que me deem todo um fundamento, né? Então, eu vou buscar por literatura, eu vou buscar. Claro que a gente sabe que nessa questão atual do Covid-19, muita coisa vocês não vão encontrar referência científica ainda. Por quê? Porque a gente está dentro de um momento em que eu tenho estudos sendo realizados, mas nem todos os estudos estão prontos. Então, muitas coisas a gente não vai ter essa questão já pronta de batido o martelo, tá? Mas eu tenho que entender o quê? Essas crianças, elas estão passando por uma situação tão difícil ou até mais do que os adultos, certo? Se a gente for pensar em todo o impacto que essa pandemia trouxe para a vida de toda a população, da população mundial, mas também da população infantil, e que acaba muitas vezes sendo deixado de lado as angústias das crianças, né? Camila, você que trabalha com criança, me corrija se eu estiver errada, tá bom? Fique à vontade, porque às vezes a gente erra. Não, tá certo, Pro. Mas Já veio até cartilha do Estado agora. Então, isso é muito bacana, por quê? Porque a gente tem uma questão de que não foi pensado, quando se pensa em toda a parte de prevenção, de atuação, de atenção primária e tudo é voltado para a população maior, que são os adultos, a primeira população que tem que, né? E as crianças acabaram tendo um impacto muito grande, porque toda a rotina dessas crianças foi completamente cortada. Essas crianças iam para a escola presencialmente, elas tiveram que se adaptar a um ambiente de educação virtual, que para algumas crianças existe uma dificuldade maior, né? Aquelas crianças que já apresentavam uma dificuldade presencialmente podem ter mais dificuldades ou não, tá? No ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Então, eu tirei essas crianças de um momento em que eles estavam habituados a uma rotina presencial e trouxe essas crianças para uma rotina de aprendizagem virtual. Eu tirei essas crianças do convívio social, né? Essas crianças estavam acostumadas muitas vezes a ir para a casa dos avós, a ir para a casa dos tios, a brincar com os primos. E eu suprimi esse convívio por conta de uma necessidade real
né? Agora, durante essa crise, essa pandemia, certo? O que é importante a gente entender com tudo isso? As crianças também apresentam estresse emocional diante de toda essa circunstância. Embora muitas vezes as ações, as atitudes tomadas não estejam sendo voltadas para elas, essas crianças têm acesso à TV, porque elas estão, né, junto conosco dentro de casa, ouvindo noticiário, ouvindo notícias e muitas vezes sem conseguir filtrar quais são as notícias mais importantes, quais são as menos importantes, quais são as que têm maior impacto, e isso pode gerar uma angústia nessa criança. Medo mesmo. Assim como nós adultos temos a questão da insegurança, né? A gente conversando muitas vezes, principalmente com o pessoal que estava indo para o estágio e tudo mais, fala assim, e agora? Como que vai ser? A incerteza, a insegurança, como que vai ficar? De que maneira que vai ser? Como é que será daqui para frente? Existe para nós adultos, mas também existe para as crianças. A questão do medo, né? A questão do medo de algumas crianças, por exemplo, a gente tem contato com crianças, né? Com os filhos de colegas de trabalho, que muitas vezes, qual é o relato dessa criança? Né? Então, por exemplo, eu trabalho dentro de uma área hospitalar. Eu conversei com as crianças aqui em casa, a gente conversa a respeito do assunto. É claro que a gente precisa não assustá-los, né? Alertar sem assustar. Isso é uma coisa que vocês precisam pensar na hora de elaborar o material. Eu preciso alertar, mas eu não posso causar pânico e angústia maior nessas crianças. Tá? Eu preciso fazer o estado de alerta sem gerar pânico. Tá? Então, aqui em casa, nós conversa com as crianças, a importância, por que que não pode brincar com os amigos, por que que não pode receber ninguém em casa, qual é a situação, nós estamos prevenindo, a gente está fazendo coisas para evitar, né? Mas algumas colocações são muito fortes, tá? Então, por exemplo, outro dia, uma colega de trabalho me mostrou a mensagem que o filho mandou, um áudio que o filho mandou para ela, perguntando se ela ia voltar bem para casa. Porque ele tinha visto que na TV que tinha muita gente que trabalha no hospital que estava morrendo. Ou seja, qual foi a associação dessa criança? Você, minha mãe, trabalha no hospital também. Se as pessoas que trabalham lá estão morrendo, você vai voltar para casa, mãe? Como é que a gente responde uma situação dessa? Né? É extremamente difícil do ponto de vista de que, assim, vou fazer de possível para voltar para casa, a mamãe tá tomando todos os cuidados, tá se cuidando, tá prevenindo, mas você pode garantir? Não, não é uma situação que exista garantia, tá? Então, essas crianças, elas estão num momento também extremamente delicado, tá? Num momento de estresse emocional bastante importante. Além disso, esse convívio única e exclusivamente no meio familiar, muitas crianças que não podem sequer brincar num espaço lá fora, porque moram em prédios. Alguns prédios não permitem que essas crianças desçam nem para o hall de entrada se estiverem desacompanhados. Então, muita coisa mudou em pouquíssimo tempo e essas crianças acabaram não tendo talvez a atenção que nós deveríamos ter dado do ponto de vista de informação, né? Informação de ficar vendo na TV que tá morrendo 1 milhão de pessoas, que o número tá aumentando, que tá faltando. Não é interessante para eles nesse momento, tá? Nós precisamos sim trazer uma forma em que eles possam aprender e serem, inclusive,
multiplicadores de informação. Como é que eles podem multiplicar essa informação para a gente? Tá? Ah, eu quero inserir no meu PowerPoint uma musiquinha. Tem gente que é super... Eu tenho alunos que são talentosíssimos na questão musical. Posso fazer um... Pode. Tá? Pode inserir uma musiquinha? Pode inserir, não tem problema nenhum. Tá? A forma que vocês vão fazer, o que eu quero é que vocês utilizem o máximo de criatividade que vocês puderem para pensar justamente em como eu posso, né? Como a gente poderia orientar essas crianças, trazendo uma forma um pouco mais leve, mais suave, né? Não é um assunto fácil de lidar? Não. É um assunto que insere muitas vezes na questão de mortalidade? Sim, né? Como que eu abordo isso com a criança, né? Nós não estamos habituados, gente. Se nós formos parar para pensar, nós não estamos habituados a lidar com a finitude, nem mesmo quando adultos. Tá? Em que momento, por exemplo, de qualquer universidade da área da saúde, a gente fala no processo de finitude, de morte? São pouquíssimos os momentos que nós temos de conversar a respeito disso, de colocar. A gente fala, por exemplo, quando a gente lida com a questão de cuidados paliativos, a gente aborda a questão da tanatologia, da questão da mortalidade, do entendimento da morte. Mas são poucos os momentos. E nós, como profissionais da área da saúde, precisamos ter isso bastante claro, né? Independente da área de atuação que eu vou escolher, a questão da finitude é um ponto passivo para todo ser humano. Todos nós chegaremos nessa questão de finitude. Tá? De que forma eu, como profissional da saúde, vou abordar isso? Eu estou atendendo um paciente que está num processo de cuidado paliativo por câncer de mama. Não tem nada a ver, Ana, com atenção primária. Como que não? Você está atendendo ele na atenção terciária já lidando com as complicações de tudo, lidando com cuidado paliativo, ok, você está atendendo ele neste momento de atenção terciária. Mas e os filhos? Ele não tem filhos? Esses filhos precisam ser orientados. Você precisa fazer seus exames periódicos. Seu pai já teve câncer em tal lugar, sua mãe tem, né? Você precisa também verificar sempre, é importante a parte preventiva. Percebam como, num mesmo momento, a fisioterapia pode lidar com a atenção terciária, em relação ao paciente, por exemplo, e com a relação de atenção primária em relação aos seus familiares. E quando isso acontece com crianças? Quando nós precisamos trabalhar dentro dessa área em que a criança tem um processo degenerativo importante, uma doença degenerativa importante, se ela tem irmãos, é uma doença genética? Os pais precisam saber sobre a forma de prevenção? Eu posso estar trabalhando com uma criança que está já em processo de morrer por conta de determinada doença, mas que ele tem uma linha de irmãos que precisam muitas vezes do processo preventivo. Tá? Neste momento em que nós estamos vivenciando toda essa pandemia, eu acho que é um momento também muito importante para essa parte reflexiva, né? Para a gente pensar em tudo isso, em como trabalhar com as atenções primária, secundária e terciária em todos os âmbitos da saúde. Tá? E, inclusive, nessa questão, nessa fundamentação infantil. Tá? Eu acho que a gente já tem material sendo feito, já tem coisas sendo produzidas, é lógico, a gente tem sempre uma equipe preocupada com a questão de atenção à criança, né? Mas eu acho que ainda é muito menos do que deveria ter sido feito, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo,
Aqui em casa, às vezes eu percebo algumas chamadas dentro dos canais infantis, tem algumas colocações muito rápidas em relação ao que se tem, por exemplo, de propaganda para vender brinquedo. Quem aqui tem criança é que consegue perceber isso também? Ou será que sou só eu que sou doida de pedra e que acho que eles poderiam fazer um processo de educação primária muito mais sério dentro dessa área? Alguém tem contato assim próximo com criança? Tenho com os meus sobrinhos. E aí a gente... Oi. Hoje a gente teve que fazer até um vídeo especial para as crianças lá na escola, porque elas estavam ficando até depressivas. Exato, olha aí a importância, né? As crianças, a gente acha que as crianças não têm essa questão, por exemplo, de desenvolver um processo de depressão. Porque a gente tem a ilusão de que assim, a criança se adapta mais fácil e não vai sofrer, não vai ter consequências a respeito da situação que nós estamos vivenciando. Mas é isso, ela está longe dos professores, ela está longe dos amigos, ela está longe do convívio, inclusive, às vezes, podada do convívio da família, que fica ali pai, mãe e irmãos, família no sentido mais amplo, né? Tios, primos, primas, que estava habituado. Sim, pode gerar um processo de depressão importante nas crianças. As crianças são mais fáceis de adaptar-se? Sim, elas têm adaptação melhor, mas isso não quer dizer que elas não possam sofrer consequências, tá? E eu acho que nós, como profissionais da saúde, precisamos pensar nisso também, né? Quando a gente fala de atenção integral à saúde infantil, a gente precisa pensar em toda essa questão também, como que a gente faria tudo isso, tá certo? Tudo tranquilo em relação ao trabalho? Entenderam o que é para ser feito? Ô, Pro, Oi. esse trabalho vai valer quanto? De 0 a 1000, que é o restante que tá faltando, Ah, sim. tá? Tá bom. A gente já fez um primeiro... Então, ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar a apresentação dos slides. Eu preferi parar um pouquinho porque eu quis conversar um pouco melhor a respeito do trabalho com vocês. Senão, algumas pessoas acabam saindo da aula e não pegam a explicação completa. Tá bom? O que é isso? Então, vamos finalizar essa parte de acidentes infantis. Aí vocês ficam liberados para já iniciar a atividade, tá bom? Isso aqui a gente já falou. Ó, uma outra questão importante em relação a acidentes infantis. Cuidado com obstrução de vias aéreas por enforcamento, tá? Ou asfixia, principalmente por conta de qualquer tipo de fio, de corda, de barbante. Eu já vi criança ter sinais de enforcamento por conta daqueles protetores de berço, que tem os cordõezinhos para amarrar. Se a criança enrola aquilo no pescoço por algum motivo, tá? Isso pode levar à asfixia, impede o ato respiratório dessa criança, ok? Outra questão é distância de gradeamento. É muito comum esse tipo de situação em, sabem aqueles berços de camping?
que são montados, às vezes, naquele colchão suspenso? Sim. Naquela região entre a parte do colchão suspenso e a grade e a tela de proteção, né? Porque aqueles berços de camping são telados, né? Eles são com tela e não com grade. Às vezes, a criança enfia a cabecinha ali, fica entre a tela e o suporte do colchão suspenso. Isso pode causar um enforcamento, uma asfixia, tá? Então, é preciso ter muito cuidado, tá? Essas grades têm que ser próximas, impedindo que a cabeça da criança passe por entre as grades, tá? Eu não gosto desses berços de camping que tenham esse colchão suspenso. Eu gosto daquele que tem o colchão já lá embaixo, justamente para evitar a passagem da cabeça entre a tela e o colchão suspenso, tá? É extremamente perigoso. Quando são maiorzinhos, a gente tem que orientar. Cuidado para não se enrolar em fios, em cordas, né? Às vezes, corda mesmo, de brincar, de bater corda, pode ir brincando, enrola no pescoço, pressiona, entra em pânico, não sabe o que fazer, e aí vai apertando cada vez mais, causando asfixia. Tá? Então, é extremamente importante que isso não aconteça, tá? Que a gente tente evitar ao máximo. Se acontecer, primeira medida é tirar, desenroscar a cabeça se tiver enroscada lá entre o berço e o colchão, liberar se for por fio, o mais rápido possível, tá? E sempre que houver a questão da criança inconsciente, parada respiratória ou cardíaca, é preciso iniciar as manobras de ressuscitação e acionar o socorro imediatamente. Tá? Lembrem que toda a questão de primeiros socorros, principalmente nessa questão de ressuscitação cardiorrespiratória, os primeiros momentos são cruciais, são essenciais. Tá? Eles são extremamente importantes. Ok? Esse tipo de brincadeira é muito séria, brincadeira com sacolas, com plástico, ou qualquer coisa que tampe o rosto. Ah, ele gosta de dormir com essa naninha. Põe o paninho na frente do rosto. Cuidado, tá? Isso pode levar ao sufocamento da criança. Não é indicado que a gente coloque cobertinha por cima, nem nada disso. Ah, é gostoso no frio, cobre a cabeça. Se a criança se enrosca depois no próprio pano, travesseiro, cobertor, isso tudo tem que tomar muito cuidado, tá? Então, óbvio que a forma de prevenção é a vigilância de um adulto por perto. Tá? Tem coisas que não são possíveis de você retirar o risco completamente. Dá para tirar completamente o cobertor da criança num tempo de frio? Não tem como. E a criança vai se movimentar e ela pode puxar esse cobertorzinho para cima da face? Pode. Então, o que vai ter que ser? Atenção de vigilância mesmo, tá? Mas crianças maiores a gente pode orientar. Não pode de maneira nenhuma brincar com sacola em cima da cabeça, pode sufocar, a gente já pode orientar. A crianças maiores, aí cabe a nossa questão de orientação. Tá? Eu fazer essa orientação para evitar que o acidente aconteça. Tá? E sempre, em casos de parada respiratória ou de inconsciência, iniciar os primeiros socorros, tá bom? É muito comum as pancadas, né? Criança cai, criança se bate, né? Bate a canela, bate o braço, bate a perna, bate a cabeça. Pode fazer um trauma craniano? Pode, tá? O que a gente vai fazer se acontecer? Se tiver aquela contusão, se formar um hematoma? Compressinha de gelo, tá? E depois pode passar lá um iridoide em casa, se perceber que é algo leve, que é algo que dê para cuidar em casa. Se for um traumatismo craniano, é preciso observar se as crianças não apresentam depois disso sonolência excessiva,
vômito em jato, tá? Nesses casos, a gente faz a observação e caso qualquer sintoma apareça após um trauma na cabeça, é importante buscar o atendimento médico, tá? Acontece, gente. Acontece nas melhores famílias, né? Casos da minha, por exemplo. Meu filho estava com 3 anos. Nós fomos assistir a apresentação numa festa junina da minha sobrinha. Estávamos na arquibancada do colégio. Ele foi descer. Foi tentar descer para ir com a tia. Pisou em falso. Eu tentei segurar, não deu tempo. Rolou, bateu a cabeça no degrau alto para ele, para 3 anos de idade na época. E fez uma contusão na cabeça com um galo gigantesco, né? O hematoma surgiu no mesmo minuto, né? E aí aquela chora, né? Porque dói, né? O choro. Aí os adultos que estão em volta entram em pânico. A gente foi procurar, e aí vai procurar gelo, porque você tá fora de casa, não tá dentro de casa. Vai procurar gelo para colocar e tal. Só que deu uma pancada, que o barulho que fez no chão, assim, né? Você fala, putz, agora fraturou o crânio, né? Graças a Deus não foi nada. A gente deixou em observação, não apresentou nenhum sinal e nenhum sintoma, né? Entrei em contato na época com a pediatra. Você acha melhor? Vamos levar no hospital mesmo, sem estar apresentando sintoma nenhum? A pediatra dele é muito tranquila, falou: não, pode observar, Ana, observa, vê se fica sonolento. Ela falou, mas sonolento excessivamente também, não vai ficar querendo deixar a criança, porque a gente tem essa mania, né? As vós ensinavam o que pra gente? Quando a criança cai, bate a cabeça, é para não fazer o quê? Não deixar dormir. Exatamente, não deixa dormir. Não é que não pode deixar dormir. Se tiver no horário habitual do sono da criança, é lógico que você não vai conseguir controlar, a criança vai querer dormir. Tá? O que não pode acontecer é um sono excessivo, fora de horários habituais, que foge da rotina da criança. É com esse tipo de sono que a gente tem que se preocupar, tá? Então, é isso que eu tenho que estar atenta ao sinal, tá? De estar com essa questão. Se essa criança começa a falar coisas desconexas, começa a se apresentar falta de equilíbrio quando está andando, tá? Aí eu preciso me preocupar, que aí sim é um sinal de que aquela lesão não foi somente externa, né? Não foi só o galo na cabeça, que pode ter existido uma contusão interna e essa criança pode estar apresentando esses sintomas justamente por conta disso, tá? Então, é uma das coisas que a gente precisa estar atento, né? Que são esses sinais. E aí, sim, caso apresente esse sinal, a gente vai levar imediatamente para uma avaliação do médico, tá? Ferimentos. Outra coisa que é comum em acidentes com crianças, né? As crianças caem, elas se ralam o joelho, elas se cortam. E aí, a gente precisa saber como proceder, principalmente o quê? Se tiver presença de corpo estranho, não é para tirar. Aí leva no médico, tá? Porque, de repente, vou tentar retirar. Acidentes com prego, com lasca de madeira, né? Já vi criança que enfiou prego no pé, transpassou de um lado para o outro o prego. Eu não posso retirar. Quando eu faço a retirada do objeto, eu tenho a tendência a aumentar o sangramento do local, tá? Então, se houve penetração de objeto, leva para ser retirado em pronto atendimento, tá? Por que isso é importante? Justamente para evitar que exista esse sangramento excessivo e que eu acabe trazendo um problema maior para essa criança, tá? Se não foi nada de tão grave, porque com criança, se a gente for levar ao pronto atendimento, a cada vez que se machuca com alguma coisa em casa, a gente não sai do pronto-socorro nas primeiras etapas da infância, né?
Porque a criança está aprendendo a andar, ela vai cair. Ela está aprendendo a subir escada, ela cai, ela rola, ela rasla o joelho a hora que vai subir, a hora que vai descer a escada. Ela cai de bicicleta. Claro que eu tenho que analisar qual é a gravidade desse ferimento. O que aconteceu? É necessário? Então, por exemplo, agora, numa situação dessa como a pandemia, o que tem que se tomar cuidado? Nem para levar e expor essa criança, por exemplo, a um risco de um pronto atendimento, de forma desnecessária, tá? Mas, até como forma de prevenção, na questão do Covid e tudo mais, mas também eu não posso não levar em caso de necessidade. Para vocês terem uma ideia do que tem acontecido em algumas situações. E agora eu vou contar outro caso, não tem nada a ver com criança, mas é o que eu vivencio no dia a dia dos atendimentos. A gente teve casos de pacientes que foram a óbito porque ficaram em casa com medo de buscar o atendimento hospitalar. Então, a gente teve um óbito há pouco tempo de uma senhora que, por conta de uma perfuração intestinal, ela ficou já bem idosa, né, tal, já tinha problemas, claro que tinha problemas associados, não foi só por isso, mas ficou com uma constipação importante. Todo mundo protelando porque ela é muito idosa, tem medo de levar, porque tem medo que entre em contato com o vírus. Quando levou, porque o abdômen já estava distendido, a pessoa já não estava aguentando mais de dor, já tinha existido uma perfuração intestinal, foi feita a cirurgia às pressas, mas aí teve uma complicação pós-operatória e acabou falecendo. Ah, se tivesse levado antes, iria se salvar? Ninguém sabe. Né? Mas esperou demais, porque as pessoas estão com medo. A mesma coisa tem acontecido muitas vezes com as crianças. Tem medo de levar o pronto atendimento? Óbvio que a gente nunca orienta a levar o pronto atendimento se é uma coisa muito simples, né? Então, se é um arranhão, eu posso cuidar em casa, lavando com água e sabão e fazendo um curativo? Sim, eu vou cuidar em casa. A gente também consegue diferenciar essas necessidades, né? Quando eu preciso levar para o pronto-socorro e quando não preciso, tá? Mas o que não pode é deixar lá sem levar, sem fazer o atendimento, sem nada, para quando chegar no último momento, leve e às vezes não tem jeito, porque esperou demais. Então, nem uma coisa, nem outra. Nós não podemos usar os extremos da situação. Ah, mas tá tem que evitar sair de casa, não pode, porque a criança também tem uma probabilidade de pegar. Tem, mas quando é necessário, é preciso. Eu vou fazer, tá? Então, com as escoriações, com os cortes, com os ferimentos leves, eu vou verificar o quê? Eu lavo, eu faço. Agora, entrou um prego no pé. Tem que levar. Não adianta ficar em casa para ficar tentando tirar e fazer pior a questão, tá? Nos casos de cortes que tem um sangramento mais importante, a gente vai tentar estancar esse sangramento, pressionando a área, tá? Geralmente a gente usa um pano limpo. 5 minutinhos, de 5 a 10 minutos, tem que parar de sangrar. A gente geralmente mantém essa área elevada, que também facilita parar esse sangramento, tá? Mas, dependendo da quantidade de sangue, se o corte é muito profundo, às vezes isso não vai ser suficiente. Eu vou precisar fazer o estancamento, mas vou precisar levar ao pronto atendimento, muitas vezes para sutura. Tá? Tem coisas que não tem jeito, não vou conseguir parar o sangramento e não vou conseguir resolver o problema em casa. Tá? Então, é importante que, se acontecer e se eu percebo que esse corte é mais profundo, tem um sangramento mais abundante, tá? Muitas vezes eu preciso levar para um pronto atendimento para fazer a sutura, tá? Então, dependendo do ferimento, eu vou analisar. É preciso? Será que só com o curativo em cima vai parar de sangrar, não vai ter mais problema? Ok. Agora, se não, a gente precisa levar para fazer o atendimento de sutura, tá bom?
Prevenção é ter cuidado, principalmente com objetos que são pérfuro-cortantes, tesouras, facas, alfinetes, copos, pratos, coisas que possam quebrar e essa criança possa se machucar com os fragmentos, tá? Farpas de madeira que pode acontecer, né? Pode ter, que isso também é uma coisa comum, tá? Fraturas. Criança com fratura precisa levar para atendimento especializado. A gente não vai conseguir. O máximo que eu vou conseguir em casa é fazer o quê? Fazer uma talinha improvisada, fazer uma imobilização improvisada para levar até o pronto atendimento, tá? Mas a forma de condução da situação é atendimento médico, porque algumas vezes é preciso fazer a redução da fratura. E isso só pode ser feito no pronto-socorro, tá? No pronto atendimento, no atendimento especializado. Então, muitas vezes, o que a gente vai verificar? Geralmente, quando eu tenho a fratura, uma das coisas que acontece é essa criança não conseguir mobilizar, não conseguir fazer o movimento com o membro que está afetado, tá? A gente vai tentar pedir para a criança fazer o movimento. Se você percebe que a criança tem dificuldade, chora muito para fazer, não consegue movimentar, a gente já pode suspeitar edema associado, falta de movimentação, eu posso ter a suspeita de uma fratura, tá? Então, só o edema já é indicativo, porque dependendo da região, a fratura não vai ter uma perda de mobilidade tão importante, tá? Então, por exemplo, quando meu filho fraturou o dedinho do pé no judô, ele não perdeu mobilidade de tornozelo, nada disso e tal, mas tinha dificuldade de fazer a pisada, então a gente percebeu o quê? Chegou em casa, arroxeado o local, edemaciado, dificuldade para sustentar o peso naquela área, sentia dor, né? Não conseguia depositar o peso corporal naquele pé. Falei, deve ter fraturado. A gente levou, fez o raio-x, fraturou. Fraturou o metatarso. Faz a imobilização lá, que nesses casos ali, nessa região do pé dele, foi feito só uma esparadrapagem, não tem como falar, e colocou o RoboFoot para evitar fazer descarga de peso, para não ter dor e esperar a fratura consolidar. Né? Quais as facilidades com a criança? A consolidação de fratura infantil, ela é muito mais rápida, porém, a gente tem que cuidar, tá? Por quê, ó? Se você deixa, tem epífise de crescimento ainda, tá? Mas, se, por exemplo, essa fratura nada é feito, você pode ter uma deformidade, porque vai consolidar do jeito que ficar, e aí você pode deformar e pode, algumas vezes, até fazer uma consequência de perda de movimento posterior, quer dizer, não vai voltar mais o movimento ao normal porque consolidou de forma inadequada, tá? É pior fazer uma consolidação inadequada e depois, de repente, ter que fazer uma refratura para corrigir a consolidação errada, do que levar para fazer já a correção no momento correto, tá? Então, sempre que tiverem dúvidas, gente, principalmente com essa questão ortopédica, se teve fraturas ou não, porque muitas vezes não se percebe num primeiro momento e tal, e vai deixando para lá, e quando vai ver, a fratura tá ali, tá? Aconteceu. Então, se tem dúvida, pronto atendimento para fazer uma radiografia, é um exame simples de fazer, não tem nenhum problema em ser feito, e é o que é mais coerente na hora de fazer o tratamento precoce. Tá? Se aconteceu, tem que tratar, ok? Cuidados em relação às quedas, tá? Principalmente as questões das orientações. É apartamento? Ah, mas a minha criança é muito boazinha. Ela nunca vai chegar perto da janela, porque é uma criança tranquila. É criança. Independente se é tranquila, se é mais arteirinha, se é mais peraltinha,
pode ser que em algum momento essa criança queira visualizar alguma coisa na janela, perca o equilíbrio. Se não tem nenhuma contenção, essa criança cai. Dependendo da altura em que ele está, a consequência pode ser muito séria. Então, tem que ter proteção, tá? Tem que ter redes de proteção em janela, tem que tomar cuidado para que a criança não suba em objetos que são instáveis, como bancos, escadas, né? Que também tem um risco. Tem um risco, muitas vezes, de virar um móvel para cima da criança, porque a hora que ela vai se segurar, às vezes ela acha que pode sustentar o peso em cima do móvel, tá? Queda de cama, cair da cama é muito comum para criança, tá? E aí, então, todas as questões... Ah, é muito pequenininho, se mexe demais. Tem grades móveis que a gente coloca na cama, que são adaptáveis, né, à cama. Então, a gente coloca aqui a gradezinha, que já é um protetor, né? Hoje em dia, a gente tem algumas facilidades que antes não tinha. Antes, assim, algumas camas, os beliches tinham grade, né? Aquelas gradezinhas pequenas e tal. Mas a gente não tinha essa facilidade, por exemplo, dessas gradezinhas móveis que a gente tem hoje em dia e que são fáceis de colocar, são fáceis de adaptar em qualquer cama, tá? Então, é preciso tentar evitar ao máximo, porque uma queda pode não ter consequência alguma. Pode ser só uma contusão, uma escoriação, um ferimento leve, e pode sim, ainda mais em crianças que estão em pleno desenvolvimento neuropsicomotor, pode trazer uma consequência bastante severa, tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que a prevenção ainda é a melhor forma, tá? Algumas situações, é o que a gente conversou no início da aula, acidentes não são algo que a gente consegue, não é algo que a gente consegue prever, né? Se fosse previsível, completamente previsível, seria muito mais fácil, mas não é. É algo inesperado, que geralmente acontece de forma muito rápida. Essa é uma das características do acidente. É muito rápido. Às vezes não dá tempo nem de eu pensar, já caiu, já machucou, já teve uma consequência séria, tá? Então, é importante que a gente entenda isso. Quanto mais eu puder prevenir, melhor, tá? Então, sempre, berço tem que estar em estado adequado de conservação, né? Esses berços que estão com... deixar a criança em berços que estão com grade caindo, com ripa de grade quebrada, esse tipo de situação é algo que aumenta o risco dessa criança cair. Cuidado, uma hora muito propícia a quedas. Coloca a criança no trocador e vira um minutinho para pegar a fralda. Parece uma coisa boba, né? Mas tem quedas horríveis de trocador. Tá? E é isso que a gente conversou. É rápido. Rápido, tá? Então, sempre ela tem que estar supervisionada, tá? É importante isso, a supervisão de um adulto. Se for possível, manter pisos emborrachados. Às vezes, quando a criança é menor, aqueles tapetes emborrachados que a gente compra hoje em dia até com facilidade, que dá para montar e tal, colocar em algumas áreas mais específicas, onde a criança fica mais, principalmente quando está aprendendo a andar, que tem umas quedas, às vezes, maiores e tal. Mas tem que estar sob a supervisão. Nada disso tem eficiência se não tiver supervisionado por um adulto, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente quando a gente fala em relação à questão de prevenção, tá? Posso fazer tudo o que for, mas se em algum momento eu não supervisionar, pode acontecer, sim, um acidente, ok? Janelas com contenções, com proteção, escada também, é muito comum acidente em escadas, tá? Corrimão nas escadas também é importante. E cuidado com os brinquedos, né? Que as crianças sobem em cima, aqueles carrinhos
que parecem andadores, que a criança pode subir e utilizar os pés para se movimentar de um lado para o outro, empurrando o carrinho com o peso do próprio corpo. Cuidado com os escorregadores, com balanços, tá? Eu presenciei há pouco tempo uma queda de uma garota num balanço, e no momento em que ela caiu, claro que aquilo foi, né? O acidente não foi só por conta de que ela estava balançando mais alto, mas a manutenção do balanço, acredito que não estava adequada, que a parte de cima do madeiramento do balanço caiu em cima da perna da garota. Tá? Então, qual foi o procedimento? Eu estava perto, fui, tentei acalmá-la, pedi imediatamente para chamar o segurança do parque. Os pais não estavam por perto. A gente ficou tentando localizar, localizamos uma pessoa da família, que daí veio, e aí o pessoal do próprio parque chamou e levou para o ambulatório do parque para fazer o atendimento. Então, colocaram na prancha, levaram para o ambulatório para ser atendido e avaliado. Tá? Então, parece uma coisa boba, mas que pode acontecer em qualquer lugar, né? Não devia estar feita a manutenção também adequada e acabou caindo a parte superior do balanço. Eu acredito que tenha fraturado a perna, né? Pela visualização que eu fiz rapidamente no momento, a parte superior do balanço, um madeiramento bastante pesado, a criança magrinha e tal, e a forma que caiu ficou, na mesma hora o edema ficou muito importante, já criou hematoma, ou seja, teve ruptura de vasos sanguíneos, então, assim, é muito provável. Não soube do desfecho depois do que aconteceu, fiquei ali só no primeiro atendimento até que chegasse alguém próximo, né, da família e tal, e mantivesse o socorro, mas, né, acredito, pela minha experiência, que tenha tido uma fratura de tíbia e fíbula ali pela área que caiu na perna da criança. Cuidados com as questões de queimaduras é muito comum, né? Então, cuidado com cabos de panela voltado para fora, né? Com a questão de forno quente, bebê engatinhando, cozinha não é um lugar que mais tem acidentes infantis, é na cozinha, água fervendo, óleo quente, né? Esse tipo de queimadura. Algumas queimaduras são muito graves, tá? Dependendo da criança, uma queimadura de água fervendo de uma panela, ó, se eu pego uma criança engatinhando, pequena, ela pode ter uma superfície corporal grande queimada por conta disso, tá? Porque vai pegar uma área muito grande para fazer essa queimadura. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas sobre a aula? Não. Perfeito. Lembre, então, o trabalho, a data, o prazo de entrega é dia 10 de junho, sem prorrogação, ok? Porque senão depois eu não tenho tempo de fazer o lançamento dessa nota de vocês no portal, tá? Então, lembrem disso, que a gente vai fazer e não vai prorrogar, ok?